Oi, eu sou Diego e esse é o podcast Ecoa. Eu sei que até chegar nesse estágio, né, que é a aceitação, seja lá do que for, de qualquer motivo for, assim, você tem uma antecedência, você tem uma precedência também, né? Não é só o estágio da aceitação em si, de fato, porque ele também, quando você tem aceitação, ele não é o último estágio, né? Tem sempre uma coisa depois também. Mas no caso aqui, nesse episódio, as aceitações que me rodearam, me rodeiam até hoje e me rodearão, né? Vou citar algumas coisas pra tentar entender, eu não sei, que nem eu tô entendendo mais nada, nem nesse episódio, nem na minha vida. Mas pra passar que talvez, quando você tem. Talvez não, porque pra mim já é uma certeza. Quando você tem aceitação de algo, a sua vida fica mais leve. Você consegue entender as coisas mais por fora de si, entendeu? E a aceitação ajuda muito nesse processo de libertação. De você não ficar preso naquela coisa ali mal resolvida, né? Numa coisa ali que não te agrada. E a aceitação vem para acalentar isso tudo e te fazer entender. Vamos lá para alguns exemplos para a gente tentar entender isso daqui que não tá fazendo sentido ainda. Não sei. Talvez esteja. E ao pensar nesse assunto, né, nessa palavra, né, nessa etapa da vida, eu acho que também existe muitos, vários, né, tipos de aceitações. Porque tem aquela aceitação que você pode mudar a situação, né? Você não precisa continuar naquela aceitação ali, já que se não te faz bem. Mas tem aceitação que é de fato pra parar e chega a isso. Tô aceitando e não vai mais me perturbar. Isso, né? Tô de boa com o que isso aqui tá me proporcionando. Então tem vários tipos de aceitações, né? Não, eu não sei. É muito ruim, né? Fazer. Eu ainda não aprendi. Ai, fazer um podcast sem um roteiro. Aí como que a gente segue? Se meus pensamentos aqui ficam me atravessando o tempo inteiro. Mas se não fosse assim, né? Não seria eu, né? Eu acho. Então vamos logo aos exemplos, para ver se a gente consegue entender alguma coisa aqui. Uma grande aceitação na minha vida que surgiu ao decorrer da vida, pra mim, assim, foi muito a questão o fato, né, da minha perca de visão do olho esquerdo. Que ali eu passei por vários e vários processos, né, do processo de eu poder recuperar a visão e ter aquela esperança no final. E depois de fato ver que não tinha como recuperar mais, né? Há vários processozinhos. Então, o acúmulo de ações, decisões que eu tomei, né, geraram uma certa. Como que eu posso dizer assim? Uma certa marca em mim, né? Que eu tenho que aceitar todo dia, né? Antes, assim, que eu digo. Não digo por hoje, porque hoje eu já cheguei num estágio da aceitação que eu acho que não tem mais como ultrapassar isso, né? Claro que tem alguns paradigmas que a gente tem que quebrar dentro da gente ainda, mas a aceitação de si é uma coisa que é o fato, né? Eu acho que essa aceitação aqui não tem como nomear as aceitações. Eu sei que são diferentes, mas não tá vindo nada na minha cabeça aqui de aceitar, sabe? Mas é uma aceitação essa aqui que é fato, né? De tipo, eu ter perdido a visão, não tem como voltar, né? Cientificamente, ginecologicamente. Ah, é uma coisa que não tem volta, né? E isso afetou, assim, digamos, um pouquinho a minha estética, né? E é uma coisa que mexe, né? Isso aconteceu, tipo, na minha adolescência, principalmente, né? Na fase ali do desenvolvimento, que é uma coisa que mexe mais ainda, né? Dá aquele negocinho na gente. Então, foi vários processos, né? Até eu chegar à aceitação de tal fato que era o quê? Tipo, eu não vou enxergar mais, isso já era ok. A aceitação, acho que até eu acho, eu julgo assim pela minha idade tão novo, eu aceitei muito rápido isso. O que foi mexendo muito depois, né? Porque a gente poderia ter feito várias coisas na época, assim, de processos e etc, etc. Mas o que mexeu mais comigo, acho que foi esteticamente mesmo, sabe? Ver o olho atrofiando com o tempo
e eu não poder fazer nada, tipo, pra melhorar a minha estética ali, sabe? E começar a aceitar que era aquilo ali. A minha estética, dali em diante, seria aquilo. Claro que no meio do caminho tivemos inúmeras autossabotagens, né? Inúmeras, inúmeras, inúmeras. Até que eu vinha acostumando e aceitando, né? Porque não tinha pra onde correr. É o que eu falei, era a aceitação de um fato. Não tinha pra onde ir, não tinha o que fazer. É aquilo ali, entendeu? Então era aceitar e pra conseguir continuar vivendo, seguindo a vida leve e me respeitando, me aceitando. Eu esqueci qual era a palavra. É, no caso é aceitação. Aceitando vem da aceitação, mas como não veio o som no final, aí me confundiu aqui minha cabeça. Mas até que, tipo, futuramente, né, na época lá, atrás, que eu fiquei sabendo que quando meu olho foi atrofiando, foi ficando verde, foi perdendo a cor, né, porque meu olho de nascença, ele é castanho escuro. Então, um foi ficando castanho escuro grande, esbugalhadíssimo, e o outro foi atrofiando, né, perdendo o volume, o tamanho, e perdendo a cor também, ficando uma cor de The Walking Dead mesmo. Mas enfim, que eu já me alonguei muito aqui nessa crônica, porque hoje são várias crônicas, várias histórias, vai ter fofocas. E eu fiquei sabendo que eu poderia, né, esteticamente fazer alguma coisa pra melhorar aquilo ali, pra até de eu ter uma aceitação melhor, né, comigo mesmo. E a prontidão, assim, eu quis viver naquela dor, naquele negocinho ali, sabe? Naquela autossabotagem, naquilo tudo ali, que tinha uma outra palavra que também me fugiu. Tudo fica me fugindo aqui. Que seriam lentes estéticas, próteses, várias coisas. De começo, eu fiquei vivendo aquilo ali e encarando aquela realidade todo dia até eu ter uma aceitação. Né? Porque, tipo, se eu quisesse ser uma representatividade pra alguém, sei lá, futuramente, alguma coisa assim, e vir a esconder aquilo ali, eu acho que não seria basicamente uma aceitação. Mas aí que desenvolveu uma outra aceitação, além da aceitação de tudo que eu já tinha aceitado. Ai, que saco. Que era o aceitar eu poder me sentir bem usando uma máscara, que seria o quê? Uma lente, que foi o de começo, né? Que, nossa, eu não sei explicar, foi uma das melhores sensações até hoje. Ai, assim, de. Eu acho que eu já falo. Eita, de que sal dela ou nervosismo, não sei. Acho que eu já falei isso aqui no podcast, que uma das melhores sensações da minha vida foi, uma vez, ter comprado, né, a minha primeira peruca, na época que eu comecei a montar. E de eu ter me visto no espelho depois de ter aceito muito tempo que aquela ali seria minha estética, né, pelo resto da minha vida, enquanto eu vivesse aqui nesse corpo emprestado. Que, tipo, seria daquele jeito. E quando eu botei uma lente, só uma lente normal, sabe? De estética mesmo. Não dava volume, não dava nada. Tipo, o tamanho do meu olho continuava o mesmo, né? Pequenininho. Mas dava uma cor ali de volta, sabe? Dava uma porcentagem de normalidade ali. Que eu me olhei no espelho e, tipo, gata, sabe? É. É isso aí. Tá legal, tá indo num caminho legalzinho. Que foi de tirar um peso também das minhas costas, de tipo, ai, vai, sei lá, eu prego, gente, aceito o corpo de vocês do jeito que vocês são, não sei o que, se seu olho é assim, aceita. Aí eu vou lá e boto uma lente e meio que fujo disso que eu tô falando de da aceitação, entendeu? De você se sentir feliz do jeito que você é. Então, se eu me sentia bem estando com a lente, e é uma coisa que eu faço até hoje, né? Tipo, até hoje em dia eu uso lente e fica nessa autossabotagem de tipo, né? Não tá sendo 100% eu porque tem uma máscara, tem uma coisa ali na frente, né? Não sou eu completamente, mas é uma coisa que me faz bem, entendeu? Aí é uma briga de aceitações nesses dois. Nesse caso aqui, temos dois tipos de aceitações que é uma briga que diariamente, mas são aceitas. Sabe? São, de fato, é um fato de ambas e não tem pra onde correr. Mas são aceitações também que me ajudam a viver bem, a viver mais leve e, né, se caso futuramente venha fazer algumas coisas também, eu vou trabalhar muito isso pra ter uma aceitação lá na frente. Né? No caso que eu tô dizendo aqui agora, o fato é esse de estar aqui eu agora. Porque não mudou de nada de lá até agora se eu uso a lente até hoje, né? Mas vocês estão captando um pouquinho o que tá dando pra me transparecer,
repassar pra vocês, eu não sei. Não sei como é que tá aí do outro lado. Então, né, é que eu gosto, aqui eu falo, sempre falo, no Spotify tinha que ter um negócio de comentários, tinha que ter, pra gente se coisar direto, né? Já que as senhoritas não vão no YouTube. Sabe, muita gente não sabe, mas eu posto também um podcast no YouTube, tá, gatas? É em versão de vídeo lá, né? Fica estático lá, imagem parada. Mas é um vídeo, dá pra escutar. Eu sei que é muito mais cômodo escutar no Spotify, né? Bloquear ali o celular e fazer essas coisas, do que botar no YouTube da vida, alguma coisa assim. Já que não é um videocast, né? Mas temos também um podcast lá. Na verdade, são acho, os únicos lugares que eu posto. Porque é exclusivo do Spotify, sem, sem contrato. Mas aí eu posto no YouTube. Mas é isso, entendeu? É que eu quero falar de, tipo, da gente se interagir mais. Porque vocês só vão no meu Instagram, no direct. Seria muito bom o Spotify ter um negocinho aqui. De. Ai, mas vamos para mais historinhas. Vamos ter mais tipos de aceitações. Que também, diretamente assim, não diretamente, me atravessam ali, me envolvem. Mas aí nessa primeira coisa aqui que eu revivi é aquilo de tipo, eu não tenho mais a visão de um olho. Aí eu aceitei, basicamente, né? Aí comecei a dar muito mais valor, querendo ou não, do olho que eu enxergo. E ter medo também, né? De vir futuramente a perder uma visão, algo completamente. Foi por anos de maior pavor de mim. Maior medo que eu tinha. E aceitação também da estética, né? Que eu acho que é o que gritava mais, assim, também na minha cabeça, de tipo, tá, essa agora é minha estética e eu tenho que aceitar e vamos lidar com isso. Não posso fazer nada por enquanto agora, assim, pra mudar isso. Então a gente tem que aprender a viver, a aceitar isso que foi proposto nessa vida aqui agora, né, gata? Agora, uma outra aceitação que eu acho que engloba mais de vocês, sabe? Vocês vão poder se enxergar um pouco dentro dessa, porque o primeiro caso, né, é 2 em 500 mil que passam com isso. Que é a morte. Morte de pessoas próximas, eu acho que fala mais assim de pessoas próximas mesmo, porque, né, quem tá ali com a gente convivendo no dia a dia, porque é uma morte que ela dói mais, é um buraco muito maior. Que a gente vai sentir falta ali do dia a dia ali da pessoa ali, né? Com a gente ali. Eu, sinceramente, assim, graças a Deus, é uma plenitude. Sei lá, vou falar várias palavras aleatórias, porque. Fala, as palavras fogem, que ódio, inferno. Tipo, eu, graças ao universo, nunca. Não que nunca, mas, tipo, foram poucos, né? O número foram poucos de pessoas que eu perdi assim tão próximas de mim. Cito que uma, duas, três no máximo. Claro que muita gente já morreu que eu conheço, né, gata? Mas que afetaram de fato na minha vivência, né? No meu dia a dia ali de estar vivendo, né? De estar vivendo, de ter essa aceitação que a pessoa partiu. E que, tipo, lembranças, né? Não tem como mexer. O que a gente viveu, tá vivido, não tem como mexer, né? Também não é bom nem se nutrir dessas coisas lá, deixa ela lá. E você continuar vivendo daqui em diante. E ter a aceitação de, tipo, a gente não vai ver mais aquela pessoa ali, né? Ok, agora eu vou ter que readaptar minha vida a. Eu não sei nem porque minha voz tá trêmula assim. Vou ter que readaptar minha vida pra viver daqui em diante agora sem essa pessoa, sabe? Apesar de acreditar que, tipo, enquanto estivermos vivos, termos lembrança, aquela pessoa ainda tá com a gente, ainda tá viva, né? Dentro da gente de uma certa forma. Mas é uma aceitação muito dolorosa, né? Que é a morte. Que a gente pensa assim, ai, não, agora eu nunca mais vou sofrer, não. Passei por esse baque aqui, não sei o quê. Aí vem uma outra morte, aí tu cai tudo de novo. Eu tô nessa fase assim de tipo, ai, agora eu acho que não. Claro que, tipo, eu vivo com a minha mãe, é a única pessoa agora que eu vivo diariamente, né? Todos os dias eu tô com ela, né? Eu vou trabalhar, ok, mas volto em casa eu e ela só. E Deus e o universo, e os espectros, essas coisas. Mas é eu e ela. Seria uma morte que fosse me atingir? É porque a gente pensa, a gente é maluca, a gente fica idealizando mortes que ainda não aconteceram pra gente sofrer com antecedência, né? Eu, hein, doida, sai daí, vai viver, voa, garota. Mas aí quando eu penso nisso de tipo, claro que minha mãe vai morrer um dia, eu vou morrer um dia. Então eu fico pensando todo no caos que pode ser gerado, né? No que as pessoas vão. A falta de casa, assim, não terão a aceitação. Então eu teria que ser acho que aquela base mais rígida de tipo, gente, tá tudo bem, né? E
Porque eles iriam se preocupar comigo. Disso eu tenho a plena convicção e certeza. Mas eu teria que passar isso pelos outros, mas de fato eu também teria que estar sentindo essa aceitação, né? Daqui, eu tô falando de uma suposta morte que ainda não aconteceu, não vai acontecer nem tão cedo, por favor. Deus, as pessoas aqui, todo mundo escuta isso e acarreta lá pra 90 anos dela na vida dela, tá? Obrigado. Mas é que quando as pessoas se deparam com a morte, vem muitas questões, né, assim, frente a frente, falar, ai, por que essa pessoa morreu? Ela era tão boa, tanta pessoa pra morrer, e ai, por que logo fulano? Por que não foi ciclano? E assim vai. Quando você tem a aceitação ali, a informação de que as coisas estão pra acontecer do jeito que elas têm que acontecer, né? Você só tem que aceitar isso, tem que saber lidar e aceitar pra poder continuar. Você começa a lidar com a morte de um jeito mais leve, né? Tem aquilo tudo de coisas de religiões, eu não sei qual é a sua religião, eu também não sei qual é a minha, mas tipo, eu já fui. Já estudei, assim, já sou, né? Já ali no meio, infiltrado da igreja evangélica, né? Que eles têm uma certa visão sobre a vida depois da morte. Já fui também em coisas espíritas, né? Religiões de espiritismo. E eles têm uma outra visão também da morte. Candomblé, essas coisas assim, sabe? Que, pelo menos esse lado assim, do espiritismo e do candomblé o ensinamento que eles passam é que sim, existe uma vida após a morte, né? A pessoa para de viver aqui nesse corpo e ela vai viver num outro espectro, né? Ela tá viva, só que em outro lugar. Então isso também meio que é uma aceitação pro nosso coração de que a vida não acaba, né? Mas aí vem várias incertezas na cabeça de será que realmente tem uma vida após a morte? Será que, não sei. Aí como que eu vou ver a pessoa? A pessoa vai estar da mesma forma que era nessa vida aqui? Que aí começa a entrar de várias coisas de vidas passadas, sabe? Aí é várias aceitações que ainda é complicado de aceitar. Mas a morte em si, quando fala que tem uma vida após a morte, é uma aceitação ali que gera, sabe? Da morte. Se você tem esse estudo, essa coisa assim na sua vida. Eu amo que a cigarra tá cantando aqui e amanhã, pelo visto, vai ser mais um dia de calor do caralho, porque. Gente, 3 dias seguidos, 50, 60 graus. Que é isso? Tô vivendo do inferno? Ninguém me contou? Bolsonaro já não saiu da presidência? Uma coisa aí que agora veio, que eu falei dessa peste, que não tava nem num roteiro, que eu não tenho um roteiro, mas eu sei algumas coisas que eu vou falar, mas nem tava. É isso, e foi surgindo. Que é outro tipo de aceitação, que é o povo que ainda não aceitou que o Bolsonaro perdeu, né, meus amores? Vão viver a vida de vocês. A gente aguentou aqui 4 anos sem fazer nenhuma baderna, sem nada. E esse bofe velho só botando no nosso cu, né? E estamos ainda colhendo as coisas aí que ele plantou. E vamos continuar colhendo, porque em 15, 16, 17, 18 dias, não tem como o Lula fazer uma coisa, né? Eu sei que as coisas vão melhorar lá pro meio do ano. Disso eu tenho a convicção, né? Eu tenho a certeza, a aceitação, que não é por agora, é lá pra frente. Mas vai demorar, né? Então vocês têm que aceitar. Daqui a 4 anos, vocês votam de novo nele. Se ele estiver no Brasil. Ai. Então, deu pra entender a parte assim da morte, mais ou menos? Que é a aceitação de. É um outro tipo de aceitação, né? Que, querendo ou não, é uma aceitação que a gente não pode ver, de tipo falar, ai, tem a vida após a morte, tá viva, não sei o que, tá bem, tá no melhor lugar, tá num lugar melhor. E. Mesma coisa, eu só mudei as palavras. Né, é um outro tipo de aceitação. Acho que a gente poderia. Eu quero que vocês vão pegar essas histórias aqui, essas aceitações, e vão lá no meu direct, no @Bieco, tá aqui na descrição desse episódio, e vão nomear que tipo vocês acham que são essas aceitações aqui, e também vão dar, ah, eu não vi essa aceitação assim, que é assim, assim, assim. Aí vocês me mandam, tá? Não tá acabando o episódio não, porque ainda tem mais algumas historinhas. Porque esse episódio é basicamente igual aqueles antigos, assim, que às vezes tinha uma coisa na minha cabeça, que é o que tá na minha cabeça essa semana, sobre aceitação, sobre, né, rever a minha vida toda e rever aonde eu me pus agora, né, pra ter uma certa aceitação das coisas que estão acontecendo agora. A gente tem que rever, né? A gente tem que rever, a gente tem que entender. Porque também engloba também a não aceitação. Se tem uma coisa que eu não aceito, você tem que mudar, né, minha gata? Você tem que sair, mas também não adianta você ficar sentada, deitada, que as coisas não vão mudar. Você que tem que se impor, né? Falta importação. De não aceitação, eu falaria o quê, mais ou menos? Assim, meu trabalho, digamos assim, nossa, né? Cuspindo no prato, de tipo, né? Eu sei, eu sou grata pelo trabalho que eu tenho,
né? Me acarretaram muitas coisas, acarretaram. Mas eu tenho aceitação, eu tenho entendimento, né? De que tudo tem um propósito. Mas aí no trabalho, coisas que eu não aceitava, né? De um tempo pra cá, eu fui cortando. Que era o quê? Fazer coisas que não eram serviço meu, que não era da minha parte, né? Assim. Mas é tudo uma via de mão dupla, né? Porque às vezes tira uma coisa que você fazia, aí você passa a não fazer mais aquilo, aí fica um espacinho, mas aí se você puder ajudar, né? Aí você tem esse entendimento. Ah, talvez você não tenha essa parte aqui, não. Tem esse entendimento, aí você vai lá e ajuda e pega aquilo, uma outra coisa pra você fazer, já que você pode, né? Assim, digamos, aí é uma aceitação de. Eu não sei, vamos falar pro editor cortar essa parte aqui toda, que eu não tô entendendo o que eu tô falando. Ai, eu que sou editor mesmo, né? Que inferno. Mas, enfim, de. Eu tava falando o quê? Trabalho, né? Totalmente doida. Mas, de tipo, teve coisas que no meu trabalho que eu não aceitava, então eu questionei ali e fui mudando, né? Aos poucos. Porque também não adianta, eu acho que quando a gente não acorda de bom humor, né? Quer fazer o inferno naquele dia, aquele dia ali vai ser o inferno e todos os dias serão, né? Todos os dias serão porque a gente faz o nosso dia. A gente dá o poder também das coisas nos afetarem, né? Acaba estragando algumas relações, algumas coisas. Que a gente tá. Como é que volta? Que eu vou voltar naquela parte que eu nem entrei nesse assunto e finjo que esse assunto aqui não existiu. É porque, de novo, eu não tô sabendo me expressar. Tá aqui dentro de mim, mas não tô sabendo me expressar. É, é porque também era coisas que eu não tava habituada pra falar, né? Igual do Bolsonaro, ele, mas foi rápido eu conseguir falar. Mas vamos ver se eu chego num consenso nessa parábola aqui. Que também a junção de não aceitações fez eu aceitar me pôr em outro lugar, né? Que agora eu aceito e trabalho de boa, sabe? Aí se vir coisas que me remetem ao passado de tipo, ó, não vou fazer isso não, que não é o meu cargo, né? Que eu já aceitei disso, que eu não vou fazer essas coisas mais. Aí, ok, a gente segue leve, porque já tem uma aceitação. Deu pra entender? Se não deu, também não deu, porque eu também não entendi. Que aí também envolve outras pessoas que também têm que entender a minha não aceitação, né? Eles também têm que aceitar a minha não aceitação. Que me lembrou de um caso, que especificamente, assim, um mês, assim, atrás, sei lá, uma amiga minha tá vivendo numa relação, e, tipo, é muito conturbada a relação dela. É todo um background, eu perderia aqui uma hora de episódio contando as histórias, mas não vou aqui, que não é também pra expor. Mas vamos pensar assim, tipo, no passado, ela teve um namorado, né, um marido, teve filho, isso tudo não deu certo, separaram. Agora, depois de 10 anos, se reencontraram e voltaram a viver, né? Tô falando assim, 10 anos, completou uns 2 anos atrás, né? Aí continuaram vivendo uns 2 anos assim, ela achou que ele tinha mudado, não sei o que, não sei o que lá, né? Aquela tudo bafafá assim. Só que não, né? Vieram várias histórias à tona de várias coisas. Tóxico, né? Faz mal pra ela, não sei o quê. E eu tava vindo aguentando, assim, ela falar, né? Porque tem uma coisa também que eu sou muito psicólogo, mas eu ainda não me formei. Mas é sempre as mesmas histórias repetidas, sabe? Eu tava tendo aceitação até ali, de, tipo, de ajudar ela. Tava me prestando assim. Mas também se ela continuasse vivendo do jeito que ela tava vivendo ali, não me afetaria, né? A vida era dela. Disso eu tinha com plena convicção. Mas eu também já não queria mais ficar escutando a mesma ladainha, já que eu ia falar uma coisa, ele ia fazer outra e eles iam continuar junto, né? Até que eu sentei, tive uma conversa com ela e falei assim: olha só, se for sobre esse assunto, eu não quero saber mais. Você vai ter que aceitar isso. De tipo, não é nada contra você, nem nada contra. Não é. Mas eu não quero mais saber dessa tal história. Já que você não tá fazendo nada pra mudar. A gente conversa, chega em umas conclusões e você faz completamente ao contrário. Você não quer sair desse estágio que você tá. Eu acho que aquela conversa ali foi deu uma afindada nisso tudo, que aí ela começou a ter ação, fazer as coisas, e agora tá nesse processo de separação, que é muito dolorosa, né? Que ela vai ter que ter muita aceitação pra perto dela. Mas, viu, eu pus um limite de aceitação ali até aonde eu poderia ir. Eu poderia ter passado além, mas já tava me enchendo o saco. Não queria mais. E ela teve que entender, entendeu? Entender, entendeu? Entender, entendeu? E ela tá agora nesses outros processos que antecedem a aceitação, né? Que são vários estágios. Mas tem coisas que ela já deu uma aceitada. E ela já tá vivendo tão bem, assim, de tipo, o dia a dia dela já vem melhorando, que é aquilo, né? É a aceitação de um estágio que ela não tava bem, né? Ela findou aquilo tudo ali. E é doloroso sair, mas quando sai você começa a viver mais leve. E o que que é isso? A aceitação. A aceitação, ela muda vidas.
Entende? Aí citando, acho que uma última parábola, uma última crônica de. Não sei nem o que é parábola, eu acho. Crônica eu sei, mas parábola, será que eu lembro? Sei lá, porque eu falei parábola. Eu já falei várias vezes nesse episódio, né? Meu Deus, pra que servir as aulas de português? Vou aceitar que só. Não sei pra que serviu. Desculpa, todas as minhas professoras de português, todas foram todas maravilhosas. Me ensinaram a ler, né, e escrever, pelo menos tá bom. Quero saber nada de regras gramaticais, não. Nem de verbo. Agora, uma coisa que eu trago, que me atravessa mais pra mim, né? Tipo, eu trago pra mim, mas também não é só sobre mim, porque envolve outras pessoas que, tipo, eu sempre fui muito de resolver a vida dos outros, e não sei o quê, né? Como aqui, eu acho que na história anterior deu pra entender mais ou menos assim um pouco. Então eu me deixava de lado. E não, né? Nos episódios do começo desse ano a gente tá vendo muito essa história se repetir, que eu tô contando isso, né, várias vezes. Eu sempre me deixei de lado e sempre quis resolver a vida dos outros. E me dava uma certa raiva quando eu tava ali. Tipo, cara, você tem que fazer isso, isso e isso, e sabe que tu vai andar, né? Daqui, se tu fizer isso, 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 sua vida segue. E a pessoa continuava no limbo, né? Continuava naquela mesma história ali, naquela mesma comodismo, né? Porque aceitou que é daquele jeito ali, porque se mudar, né? Tem vários estágios que até chegar a aceitação é pesado. Aí eu deixava de ver minha vida, queria viver dos outros e ficava muito frustrado, porque as pessoas, né, não fazem aquilo que a gente. Porque as minhas atitudes são bem pensadas em coisas que podem desencadear lá na frente. Claro que a gente não vai pensar em tudo, né? Mas a maioria das minhas atitudes são pensadas assim em coisas que podem desencadear. Então, se eu te passo um negócio, é que basicamente eu sei o que talvez possa acontecer lá na frente, né? Talvez eu também preveja um pouco as coisas, eu não sei. Que não pode ser de mim, é sobrenatural, né? Então não sou eu. Mas entende como isso estava me frustrando demais? Aí eu comecei de tipo, então, tenho que aceitar que a vida dos outros é dos outros. Eles têm que viver do modo deles. Aí que parte pra história anterior. Se eu não quiser mais, né, coisa assim, eu tenho que dar um findada ali, cortar a relação e, tipo, viver minha vida e seguir em paz. Mas também, se for de dar, né, conselho, essas coisas pra outras pessoas, eu tenho que aceitar que a vida do fulano e de ciclano não é minha. Não posso fazer com que eles tenham certas atitudes que eles não estão preparados para ter naquele momento, né? Eles estão fazendo o máximo naquele momento ali, de acordo com o que eles têm para oferecer naquele momento. E isso foi uma das melhores aceitações e tiradas de peso de cargo das minhas costas. Tô tão leve. Olha, eu tô tão leve no começo desse ano, tão leve. Mas o meu medo também é quem pode escutar isso daqui, né? Porque às vezes a gente contando as coisas, a gente estraga, né? Isso é fato. Queria falar fatos. Agora vamos terminar com fatos. De que se você ainda não fez uma coisa na sua vida, não conta pra ninguém, não. Isso não tem nada a ver com aceitação, não. Mas não conta, não, porque pode dar ruinzinho, assim. E se você também tá feliz, não é melhor muito demonstrar, não. Eu sei que é tristeza, né? É muito tristeza você tá ali, naquele momento ali, querer viver e mostrar pras pessoas porque finalmente você chegou ali, né? Às vezes também você nem acredita de, tipo, ai, tá dando tudo tão certo que eu não sei se isso é pra mim, não. Que aí também tem autossabotagem. Pode ser temas para futuros episódios, não sei. Mas o quanto melhor a gente viver pra gente. Claro que a gente vai postar uma coisinha ou outra, mas posta depois que já viveu, que já passou, sabe? Um tempinho assim. Que aí dá mais um gostinho. Eu não sei se eu tenho mais histórias de aceitações. Se tenho exemplos, podemos dizer vários. Tipo, eu tenho que aceitar aceitações fatos. É que Anaí, Belinda e Rihanna não voltam mais a cantar. Isso é um fato. Então tem que aceitar. Aí vamos fazer o quê? Escutar aquelas músicas antigas delas, né? Que aí é aceitação pra confortar meu coração. Mentira, talvez, né? Uma outra pode voltar, não seja Belinda. O que mais? Ciclos que terminam. Ó, ciclos em muitas aspas. Sabe que eu não gosto dessa palavra, porque ciclo pra mim é uma coisa que, né? Você encerra o ciclo, mas o ciclo ele ainda continua girando lá, então ele continua existindo. Então é uma coisa que eu não acredito muito bem, não. São fases da vida, né? Mas ciclos, tipo, de amizades que você achava que ia ser pra sempre, coisas assim, sabe? Relações que seriam pra sempre. Tem que ter aceitação de que tudo acaba. Eu acho que a melhor aceitação é de que tudo acaba. Quando você tem essa aceitação de que tudo tem um fim, tudo é findado de uma certa forma em um certo momento da vida, você consegue viver mais leve. Você consegue estar mais preparado e com mais aceitação para as coisas. Eu vou contar aqui, eu vou contar. Eu vou contar quantas aceitação eu falei aqui nesse vídeo e cada uma vai ser R$ 1 que eu vou botar onde.
botar na minha conta no Wild Rift. Meu Deus, aí comprou uma skin. Ou todas as skins, não sei. O engraçado é que um ou outro vai lá no meu Instagram, a gente vai conversando, né? Ah, eu queria saber mais coisa ali do episódio que você falou, mas só jogou, não falou, né? Que semana passada eu falei do LoL, não sei o que, das skins. Então, deixar aqui já claro que eu comprei da Serafim, comprei da Gwen, tô pobrinha, comprei o passe, muito pobre, ridícula. E não fizeram Pix pra mim, tá? Ninguém fez Pix pra mim, gente, ainda tá lá. Qualquer coisa eu boto a palavra-chave em algum lugar. Mas por que que eu citei isso agora? Porque às vezes fica algumas coisas não findadas mesmo, né? Aí vocês não têm aceitação de que aquilo ali não foi contado, não foi terminado. Às vezes até eu editando falo, nossa, não tem coisas que eu corto muita coisa que tipo, eu falo, meu Deus, eu comecei essa história que eu nem terminei, deixa eu cortar pra ninguém se sentir perdido, né? Mas se você não tá conformado aí com alguma coisa, vai lá que eu esclareço. Não gosto desse termo também, não gosto. É errado, mas eu conto, eu transpareço pra vocês né? Deu pra entender? Não. Meu Instagram é @bieco, um B, 3 S, 2 Ks e um O. Vai lá, vamos conversar. E aceitem que o ecoano vai ser sempre assim. Eu acho que não tem uma outra fórmula, porque não é por fórmula, sou eu, entendeu? Eu sou assim e os episódios vão ser sempre do mesmo jeito. Não tem como eu pôr um roteiro se é uma coisa que eu não gosto de fazer. Se eu não tenho paciência. Ai, mas eu tô tão leve, tão leve. Ai, religião, né? Coisas assim que andam juntas conectadas. Não vou entrar em assunto assim muito, não. Mas, tipo, tem coisas que fazem. Que vêm até nós pra termos essa aceitação mais. mais rápido possível, né? Talvez assim. Ai, vou falar de novo que eu tô leve. Tô muito leve. Muito, muito, muito leve. Talvez isso também, né? Aí vem um pouquinho dessa autossabotagem, porque eu nunca tive nesse estágio. Aí eu não, parece que eu não aceito. Dá um repúdio de tipo, parece que isso não é pra mim. Mas é, porque eu aceito. Qual é aquela trend que tá tendo no TikTok? Eu vi uma vez ou outra que é das meninas sortudas, sei lá, que é. Ai, dá tudo. Ai, não lembro da frase certa, mas era. Dá tudo tão certo pra mim, eu sou tão sortuda. Alguma coisa assim, sabe? Ali é uma lei da atração, mas é quase isso. Mas eu vou continuar falando. Ai, eu tô tão leve. Porque eu sei que eu tô, mas aí quando eu não tiver, eu vou falar que aí eu não vou estar. Não leve, eu vou estar leve. Eu já aceitei isso. E também já aceitei que virou esse ano. Olha, gente, já citei, né? Eu já falei, eu já recitei aqui esse poema. Que eu tô com um fogo, um tesão que não tá cabendo dentro de mim. Como é que a gente vai fazer pra resolver isso? Que eu ainda não aceitei que esse troço aqui tá aqui dentro. Eu quero que saia, eu quero voltar a ser assexuada, né? Eu não quero esse negócio aqui não, que é muito estranho. Quero mais não. Eu ainda não resolvi o que eu vou fazer assim com os episódios, se vai continuar sendo a mesma coisa que era da primeira temporada, se vai ter algum quadro novo, mas pode ser que ano que vem, que mês que vem. E então, não, ainda vai ser esse mês, que o episódio que vem, próximo episódio, temos algumas coisas picantes aí. Será? Será que teremos histórias, algumas coisinhas assim? Eu queria muito fazer algum quadro, alguma coisa assim. Nomes até tenho, mas de tipo, pra ajudar vocês com algumas questões que vocês têm, ou analisar alguma coisa, sabe? Causos de vocês. Pra ajudar aqui também a drag, né? Que querendo ou não, a gente é uma troca. Sempre vai ser. A vida é sobre troca. Mas é aquilo, é muito difícil opinar também em certas situações que outras pessoas vivem. Eu posso até ter vivido, assim. Mas se teu ambiente, se suas coisas assim, sabe, ao seu redor é uma outra convivência, uma outra bolha, é complicado eu falar do meu ponto de vista, né? Mas aí eu acho que vai de cada um. Tentar saber interpretar da melhor forma, da menor. Ou. Gente, eu quero transar.